É impossível o trabalhador ser a favor do capitalismo, mesmo que a maioria não saiba disso. Vamos fazer uma reflexão aqui. Se precisar, você sozinho conseguirá colocar luz elétrica na sua casa. Basta ir em algum depósito de material de construção, comprar fios elétricos, lâmpada e conectar a rede elétrica da sua rua. Você não precisará ser nenhum físico, engenheiro ou eletricista para tal. No máximo, um vídeo no YouTube, ânimo e coragem poderão te auxiliar. Isso deixando de lado que você vai estar cometendo crime, né? Que é gato. Mas suponhamos agora que você, com todo o seu conhecimento que você tem agora, superficial ou profundo, viaja no tempo e chega numa época bem remota, onde não há eletricidade, nem mesmo a ideia de elétrons, átomos, não foi desenvolvida a física ainda. Lá, você tem a brilhante ideia que vai revolucionar as eras. Alega que veio do futuro e que nele, no futuro, temos algo chamado eletricidade, que pode ajudar a iluminar a noite mais escura, aquecer os tempos mais frios ou esfriar os tempos mais quentes. Amedrontados e fascinados com a ideia, os seus ouvintes logo exclamam: nos traga então essa tal eletricidade para fazermos tudo isso. Aí, plim, sua ficha cai. Você percebe que não tem capacidade nem de criar um fio de cobre, muito menos desenvolver corrente elétrica do nada. Você não saberia criar plástico que cobre os fios, nem mesmo cobre utilizado. Talvez não saberia criar corrente elétrica, não conseguiria criar vidros para as lâmpadas, enfim. Você sabe onde eu quero chegar, né? Por exemplo, eu sou físico, sei como posso gerar corrente elétrica, mas não saberia como conseguir os recursos, os materiais. Talvez você seja um eletricista, um engenheiro, não importa. Nessa situação, nem eu e nem você seríamos capazes de botar uma lâmpada para iluminar, nem mesmo um cômodozinho de uma casa. No início, o exemplo que eu dei, você botaria eletricidade em sua casa? Pois tudo já está prontinho. É como um Lego, basta encaixar as coisas corretamente. Daí, você percebe que o conhecimento mais banal que temos hoje, algo simples como uma lâmpada iluminando um quarto, requer uma complexidade enorme de conhecimento. E esses conhecimentos foram surgindo durante décadas na história humana. Uma pessoa ou pessoas num canto do mundo, séculos atrás, criou o vidro. Depois, no outro canto, descobriram o manuseio do cobre. Outro descobriu átomos, elétrons, carga, etc, etc, etc. Tudo isso que falo é uma característica humana com valor imensurável e trouxe avanços significativos para a humanidade, por mais simples que for. A humanidade criou a agropecuária, o domínio da natureza, desde os minerais até mesmo outros seres vivos como o gado. Tudo isso foi criado e desenvolvido pela humanidade por trabalhadores e pesquisadores em prol de otimizar nossas relações conosco e com a natureza e facilitar nossa sobrevivência. Mas o que aconteceu? Hoje, todo o desenvolvimento humano, as descobertas, as inovações, os avanços, por mais que tenha passado pelo arcabouço da história humana de desenvolvimento, foi tomado pela propriedade privada. Quando uma empresa é dona da produção de uma lâmpada, ela, na verdade, tomou para si toda a historicidade complexa por trás da criação e desenvolvimento de uma lâmpada. E isso não há valor monetário que possa pagar. Dia a dia somos roubados por esse sistema. Roubam a história humana para gerar lucro. Enquanto os seus reais desenvolvedores, e não apenas os presentes, tá? Mas de toda a história, vendem seu intelecto, a sua força de trabalho, conhecimento de toda a história humana para que os que controlam os meios de produção possa gerar lucro. E como já não bastasse, está nascendo agora os empresários falsos gênios, como Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Eles enganam os menos informados, vendendo suas falsas genialidades, que na verdade toda a tecnologia feita, dada a mérito deles, na verdade foi criada por trabalhadores. Uma revolução contra aquele que controla os meios de produção é necessária para tomar dos sequestradores e entregar toda a riqueza para a humanidade de volta. E não precisamos ir tão longe, tá? Olha para a nossa universidades federais. Lá é desenvolvida uma das grandes tecnologias de ponta do país, paga pelos impostos da população. Quando as pesquisas se mostram promissoras, logo as empresas privadas roubam para si e todo o conhecimento pago pela população
vira riqueza dos burgueses, que só vai retornar essa tecnologia de volta para a população se ela tiver dinheiro para pagar. Se isso não é absurdo, eu tô maluco.